Essa sem dúvidas foi a review mais solicitada por vocês e finalmente o meu Flydigi Apex 4 chegou para gravar o vídeo. Demorou um pouco mais do que imaginei, já faz um tempo que essa nova versão do Apex foi lançada, mas infelizmente o preço de lançamento dele impossibilitou trazê-lo antes aqui para o canal. Esse carinha aqui, peguei uma promoção insana, saiu por mais ou menos R$370 em uma época boa dos eventos do AliExpress, mas o preço padrão dele é entre R$550 e R$600, você consegue comprar ele tanto no AliExpress quanto também na Octoshop. Há algumas vantagens para comprar na Octo, mesmo o valor dele sendo mais caro, você tem garantias e não paga taxas de importação. Além disso, na Octo você tem um cupom de desconto também, e como é um produto importado, a loja irá se encarregar de pagar todas as taxas. Nesse caso, você só se preocupa em pagar o valor que está anunciado no site deles e aguardar o seu produto chegar em casa. Eu sei que pagar R$500, R$600 em um controle é um valor bem elevado, mas estamos falando do modelo mais premium da Flydigi, com toda a qualidade que essa empresa entrega, ainda mais que o Apex 4 está lotado de novidades e vamos conhecer todas elas aqui nesse vídeo. E para começar essa review, temos que fazer o bom e velho unboxing com todos os itens que vem na caixa. É uma embalagem preta, igual a quase todas as outras de controles da Flydigi, relativamente grande, pelo menos os itens vieram bem protegidos. Dentro da caixa tem essa carta de agradecimento da Flydigi. Iremos também receber o novo dongle USB 2.4G com a tecnologia aprimorada de conexão, um cabo de carregamento padrão USB-C com material feito de paracord, bem resistente e relativamente grande, quase 2 metros. Temos aqui também essa plaquinha para você personalizar e colocar no controle, um folheto com todos os produtos da Flydigi, manual de instruções, dessa vez pelo menos temos o idioma em inglês, e ele, o Apex 4, com toda a sua imponência e tecnologia. Já achava esse controle bonito pelas fotos e com ele em mãos é ainda mais lindo. Esse branco com detalhes em prateado na frente deu um ar bem tecnológico e bem futurista também. Mesmo sendo um controle inspirado no Xbox com esse analógico assimétrico, eu sempre costumo falar em minhas reviews que a Flydigi tem um design próprio e esse padrão se manteve no Apex 4, sem muitas mudanças de layout em comparação com a versão anterior, só em cor e nessa parte frontal que está bem futurista. Pessoalmente eu gosto de controles pretos, o Apex 4 por exemplo está disponível apenas nessa cor branca, ficou até que bem interessante. Ele até possui uma versão preta, mas por enquanto apenas exclusiva do Assassin's Creed e também uma outra que vai chegar exclusiva do Black Myth Wukong. São edições bem raras de achar e principalmente aí para você comprar e importar aqui para o Brasil. O material do controle é em plástico fosco na parte frontal com um faceplate removível transparente, na parte inferior os punhos possuem uma textura em borracha, são confortáveis e muito agradáveis ao toque devido a essa textura emborrachada. Iremos também encontrar botões extras e o botão de liga e desliga na parte traseira do controle. Ele é um controle pesado, mas que não vai atrapalhar em longas horas de jogatina. Para jogadores mobile, o Apex 4 também possui conexão para smartphone. Ele tem essa entrada aí para você acoplar adaptadores de smartphone caso você vá jogar aí no seu celular. Infelizmente o Flydigi Apex 3 não é mais vendido, ele virou meio que um item de colecionador e as unidades que estão disponíveis em algumas lojas estão com um preço bem elevado. Mas se você está curioso para conferir as diferenças entre o modelo antigo e o novo, fiz uma breve comparação entre o Apex 3 e o 4. Ambos são bem semelhantes, inclusive achei que o novo controle seria uma copia e cola com os mesmos recursos, mas eles possuem suas diferenças. O Apex 4 não mudou muito em questão de design e disposição de botões em relação ao 3, ambos possuem quase os mesmos recursos. A grande diferença é que no Apex 4 agora temos um botão extra na parte frontal chamado de FN. O D-pad é igual em ambos os modelos, com uma leve vantagem para o Apex 4 em se tratando de clique. Me parece que ele está bem mais responsivo nessa nova versão do controle. Os botões ABXY permanecem iguais, mecânicos e no padrão do Xbox, com uma leve melhoria para o Apex 4 por usar uma tecnologia atualizada de botões mecânicos. Os analógicos em ambos possuem um anel em metal para ajudar no giro, mas os analógicos do Apex 4 está bem superior. A começar que agora possui Hall Effect, ou seja, impossibilita o famigerado drift, e também ele tem uma tecnologia meio que exclusiva da Flydigi que você ajusta a tensão de giro, deixando ele mais mole ou até mesmo mais rígido. A tela de configuração em ambos continua com o mesmo tamanho. No Apex 3, uma das grandes reclamações de todos os jogadores era o idioma, que estava disponível apenas em chinês. Isso mudou, agora no Apex 4 temos pelo menos o inglês, sem falar que tá bem mais bonita. Eles adicionaram ícones e mais recursos de configurações extras em comparação com o Apex 3. A parte traseira de ambos continua igual, uma mudança entre essas versões fica na parte interna. Dá pra você perceber que no Apex 4 tudo está bem mais limpo e, ao meu ver, uma construção bem mais acabada em comparação com o Apex 3. E fica evidente que a Flydigi pegou tudo que deu certo no modelo 3 e manteve para essa nova versão atualizada, além de melhorar os ajustes e principalmente os pontos fracos do Apex 3.
Agora vamos analisar os botões e recursos do Apex 4, a começar com o D-Pad. Ele continua com o mesmo design dos modelos lançados pela Flydigi desde o Apex 3, quando eles começaram a adotar esse novo padrão. O VD3 também é um dos outros que eles adicionaram esse design de D-Pad, até mesmo o Direwolf, o controle mais barato deles. Eles utilizam um padrão híbrido circular com 8 direções. Possui um clique suave e rápido, não é necessário fazer muito esforço para eles serem acionados, está bem melhor que a versão anterior do Apex 3, a resposta é bem mais rápida e o clique bem mais preciso. Além disso, senti uma leve melhoria em relação ao VD3 Pro. Esse D-Pad está um pouco mais áspero e com menos deslize aí no dedo durante o acionamento. É um excelente D-Pad para jogar qualquer game, principalmente para jogos de luta ou 2D. Continuamos aqui com 4 botões extras na parte traseira. Estava no aguardo de botões novos, parecido com os controles Elite do Xbox, destacáveis e também no padrão de paz, mas infelizmente não temos esse recurso aqui. Eles ainda continuam com a mesma disposição dos controles anteriores, o clique continua bom e o acionamento é natural, não é necessário ajustar os seus dedos para você apertar e acionar esses botões extras. Eles podem ser configurados através da tela de configuração do próprio Apex 4 ou no software de PC. Você pode guardar inclusive até mesmo macros para outros botões, até mesmo os botões do seu teclado. Os botões mecânicos apareceram primeiramente no Apex 3 e desde então permaneceram com a mesma qualidade. A única novidade em relação ao VD3 e até mesmo o Apex 3 é que agora esses botões ABXY do Apex 4 possuem a tecnologia MicroSwitch 2.0. Em teoria é para aumentar um pouco mais a vida útil deles comparado a outros modelos. São botões que ainda permanecem com um clique bem suave, parecido aí com os cliques de mouse, então se você gosta de botões mecânicos, sem dúvidas esse daqui é um dos melhores do mercado. A grande novidade do Apex 4 está em seu novo sistema de analógicos, uma tecnologia que acredito que a Flydigi foi uma das primeiras empresas a empregar em seus modelos de controle, tanto o Apex 4 e recentemente o VD4 Pro, que foi lançado agora em 2024. Só de ver os analógicos você já percebe que eles são bem diferenciados, isso porque eles possuem um sistema de tensão ajustável, eles podem ser ajustados para fornecer um giro de acionamento ideal para seu estilo de gameplay e até mesmo se ajustar ao gênero de jogo que você está jogando. Para a maioria dos jogadores, esse recurso de ajuste de tensão pode ser algo desnecessário, mas para jogadores competitivos e principalmente jogadores de FPS, como por exemplo COD Warzone, Apex Legends, Valorant e até mesmo o CS, ajustar com a melhor tensão os analógicos pode aumentar um pouco a precisão de mira e minimizar o desvio do analógico, resultando também em acertos mais frequentes de seus tiros. Só me incomodei com uma coisa nesses analógicos novos: o barulho quando eles retornam à posição central. Comparado a outros modelos, é perceptível que no Apex 4 está bem mais evidente esse retorno dos analógicos, principalmente quando você coloca um pouco mais de tensão, então eles não voltam suavemente à posição central. E para ajustar essa tensão, basta você remover a parte frontal do controle. Na lateral há uma chave de ajuste para você puxar, que é presa por magnetismo. Há 2 círculos ao lado de cada analógico. Aqui é só enfiar a chave e girar para a direita para aumentar a tensão. Você vai perceber que essa espécie de parafuso irá descer e girar para a esquerda irá diminuir a tensão. Nesse caso, o dispositivo irá subir. Os analógicos podem ficar mais rígidos ou mais molengas, a depender de onde você posiciona o dispositivo de ajuste. Devo ser sincero, para ajustar os dois com a mesma tensão é meio complicado, mesmo com a escala de referência, não fica muito evidente o quão parecidos ou diferentes a tensão está em cada analógico, então fica na tentativa e erro e testando o giro e os movimentos para ver se estão com a mesma tensão. Nada impede também de você jogar com tensões diferentes em cada um desses analógicos. É uma baita ideia que a Flydigi colocou nesse novo controle, ainda mais que não temos muitos controles com esse recurso, mas a execução ficou um pouco deficiente, já que precisamos remover o thumbstick, o D-pad, remover a parte frontal e só depois conseguir ajustar com uma chave que na maioria das vezes escorrega para fora aí do buraco, né? Se no Apex 4 está mais ou menos esse ajuste, eles acertaram muito no novo VD4 Pro, que agora só precisa você girar o círculo ao redor de cada analógico para você ajustar a tensão. Quem sabe não vejamos essa tecnologia e também essa adição em um futuro Apex 5, mas pelo menos se você usa aí o Apex 4, né, você tem esse recurso aí de ajuste de tensão do analógico, não é a melhor das implementações, mas pelo menos ele tem. Além dessa possibilidade de ajustar a tensão, finalmente a Flydigi escutou os fãs e colocou a tecnologia Hall Effect Anti-Drift, algo que não estava presente no Apex 3. Além disso, o anel em metal ao redor do stick e esse outro em plástico deixa o giro bem mais suave e aumenta um pouco a vida útil. Então temos aqui sem dúvidas, dentro da sua faixa de preço, o melhor analógico do mercado, pelo menos entre os controles aqui que já passaram pelo canal. Provavelmente o VD4 Pro toma esse trono, mas por enquanto Flydigi Apex 4 sem dúvidas tem o melhor analógico do mercado.
A precisão dos analógicos ficaram em média 9%, um pouco alta. Testei também com diferentes tensões, a mediana, a alta e também a baixa, em todas mantém o mesmo erro, em média 9, 10% com a última firmware disponível que você baixa no software de configurações. Não espere uma precisão de 0,5 até mesmo 1%, pelo menos a FlyDigi não é reconhecida por entregar precisões com giro suave aí de seus analógicos. Por padrão, não há zona morta nos analógicos, mas caso você queira, dá para adicionar através aí do software de configuração. Eu acho que vocês já devem ter visto alguns usuários reclamando na internet com problema de quebra dos analógicos do Apex 4. Esse é um problema que ocorre nos lotes de controles produzidos em abril e maio. Para você saber se o controle foi produzido em um desses meses, só olha na caixa, ela tem informação de fabricação. De acordo com a FlyDigi, cerca de 3% de controles produzidos podem apresentar esse problema de fábrica. Não quer dizer que todos irão, então vai dar sorte ter que você pegue aí uma versão sem esse problema ou não, né? Inclusive a FlyDigi já se pronunciou e avisou que iria enviar uma nova amostra para os usuários que compraram, né, o que tem um controle quebrado. E se você for um desses, pode tentar entrar em contato aí com eles ou através da loja que você comprou a sua unidade. A depender do momento que você esteja vendo essa review, pode ser que ainda estejam realizando ou não esse serviço de troca. E se você comprou na Octoshop, tem ainda mais segurança, já que eles também te enviam um novo modelo, né, caso o seu apresente algum defeito de fábrica. Até o momento que eu fiquei com o meu, cerca de mais ou menos uma semana, não tive nenhum problema nas gameplays, né? Forcei bastante também aqui os analógicos para confirmar se esse problema estava ou não. O meu é do lote de maio, então eu não tive aí, pelo menos até o momento, né, da gravação desse review aqui, problema. Se eu tiver o analógico quebrar, né, eu atualizo vocês aí no comentário fixado, mas por enquanto a minha unidade aqui parece que veio sem esse tipo de problema. Outro grande sucesso da versão anterior do Apex e que retorna ainda melhor é os gatilhos com feedback de força. O Apex 3 foi o pioneiro nessa tecnologia e ela continua muito boa. Não é uma implementação igual ao DualSense, mas é o que chega mais perto da tecnologia presente nos controles de PlayStation 5. E a depender do jogo, chega até mesmo a ser superior. Infelizmente, ainda continua sem suporte nativo nos jogos. Para usar o recurso de maneira ideal, é necessário usar mods feitos pela própria FlyDigi. Esses mods são baixados e ativados facilmente através do software de personalização. Vamos entrar em detalhes mais posteriormente aí desse software ao longo aqui dessa review. Essa é uma experiência adicional que melhora a sensação ao jogar, principalmente aqueles que possuem mods de configurações para esses gatilhos, e os jogos que não possuem podem ser usados aí perfis genéricos como uma das 6 predefinições disponíveis: a normal, modo sniper, corrida, recuo, vibração, igual do VD3 Pro, por exemplo. Esse recurso não estava presente no Apex 3, e a última configuração que permite você ajustar a distância de viagem dos gatilhos. Achei que só veria esse recurso com o uso aí de chaves na parte traseira, né? Mas via software é a primeira vez, e há 3 modos de configurações para esse modo de bloqueio do gatilho, que serve para você ajustar aí, caso jogue FPS, ter uma resposta mais rápida no acionamento. Quando ativado, o gatilho vai bloquear automaticamente o acionamento completo, assim não precisamos acioná-lo até o final para executar o comando. Mesmo que seja possível afundar o gatilho, o controle começa a enviar o comando bem antes. São modos de configurações bem completos e, sem dúvidas, o melhor gatilho até então. Muito recurso, todos com possibilidades para serem configurados de maneira rápida através da tela de configuração e também de forma instantânea para cada um dos gatilhos. As plaquinhas de personalização estão de volta, assim como no Apex 3 podemos fazer nossa própria arte e colocar aqui no controle, uma espécie de personalização bem interessante. O único problema é que para você colocar no Apex 4 está bem mais complicado que no Apex 3. Antes a gente precisava simplesmente puxar para o lado e trocar. Agora é preciso de muito mais esforço para você remover essa que já vem com um padrão aí do nome FlyDigi, e para você trocar por outra é necessário ainda mais de cuidado, já que você corre risco. Inclusive, quando eu removia, acabei riscando aí sem querer com o uso da chave. Então ficou bem mais complicado de você trocar essa plaquinha, mas caso você queira utilizá-la e trocar a que já vem padrão no controle, você consegue. A tela de configurações que fez sucesso no Apex 3 está de volta com o mesmo tamanho, ainda suporta GIFs de até 1 segundo aí, no máximo 15 frames, se eu não estou enganado. É uma personalização interessante para quem deseja colocar algo diferente do padrão que vem na tela. Além de vermos a quantidade de bateria restante, modo de conexão, a tela permite fazer algumas outras configurações. E finalmente, né, pessoal, temos aqui o tão aguardado idioma em inglês. Já é bem melhor e melhora 100% em relação ao Apex 3, que você precisava usar meio que um tradutor. O primeiro menu é para conexões,
configurações no PC, Android, Switch, iOS e para sincronizar novamente. Além disso, podemos alternar os modos entre X-Input e Direct Input. O segundo menu é para você mapear os botões, algo novo que não estava presente na versão anterior. Aqui podemos configurar os botões traseiros do Apex 4 e até mesmo ativar o modo turbo deles. Podemos também testar os botões de configurações, os gatilhos LT e RT, deixando-os no modo normal ou com outras configurações de feedback de força e até mesmo ajustar a intensidade de viagem desses gatilhos ao serem pressionados. O terceiro menu é para você alternar entre os 4 perfis diferentes. O primeiro é o padrão, os outros 3 você pode salvar qualquer configuração feita, tanto no software ou na tela de configurações, por exemplo. Você pode ter um perfil aí para FPS, corrida, outro para jogos, sempre mudando aí os gatilhos ou até mesmo os botões, caso você queira. O quarto menu é para você configurar o brilho, a vibração gerada do controle, alterar a linguagem, o tempo para o controle entrar em suspensão ou resetar todas as configurações feitas. O quinto e último menu informa a versão de firmware do controle, tela e software de configuração. Quando você pressionar uma vez rapidamente o botão Home, a gente consegue ver a porcentagem de bateria, o perfil de configuração e também o tipo de conexão que está sendo feito. Só de estar em inglês, esse controle já é bem mais fácil de configurar em relação ao Apex 3, que era tudo em chinês, então se você não soubesse ou decorasse as opções, poderia fazer alguma configuração errada. Se você tiver uma dock de carregamento da FlyDigi, é possível usar também o Apex 4 sem problema. Inclusive, eles lançaram uma nova dock na cor branca para combinar com esse novo modelo. Eu usei a minha aqui, que eu tenho desde o Apex 3 e funcionou sem problema nenhum aqui no Apex 4. Então é uma maneira aí, caso você queira ter um acessório extra para carregar sem fio o seu novo controle, você também consegue. Ela é vendida com bundle, né? Tanto o controle quanto a dock, ou vendida separadamente. O FlyDigi Space Station é o novo software de configuração para o Apex 4 e os novos controles da FlyDigi. Essa nova versão está bem mais completa, agora todas as configurações estão unificadas. Não é mais necessário você baixar outro programa para configurar, por exemplo, os gatilhos ou mudar o GIF da tela. Aqui iremos encontrar as configurações para PC e todos os botões, uma aba para você configurar os gatilhos adaptáveis e outra aba para configurar a tela e enviar seu próprio GIF ou escolher algum outro padrão aí que já vem na tela de configurações. E para você configurar a tela é necessário estar com o controle plugado através do cabo. Temos também um menu para você testar os botões e calibrar o controle caso ele esteja apresentando algum problema nos gatilhos ou analógicos, e para quem for usar no Nintendo Switch, temos uma outra tela para configurações específicas para esse modo de configuração, que é a parte das configurações de PC. Algo que reclamei muito no Apex 3 depois de um tempo de uso era a falta de mais mods para o suporte aos gatilhos adaptáveis. Como vocês devem saber, o Apex 4 não tem suporte nativo, não é só você conectar e jogar com esse recurso, é necessário instalar um mod para que os gatilhos sejam suportados da melhor forma possível e cumpram seu papel, se adaptem ao jogo. Agora temos uma lista relevante, grande, com mais de 50 jogos suportados, a instalação ficou bem mais simples. A minha única crítica é a falta de localização aqui para o inglês de alguns textos e a lista de jogos que não está organizada por ordem alfabética. Caso o jogo que você deseje usar no Apex 4 tenha suporte aos gatilhos e estiver nessa lista, basta procurar e instalar o mod. Basicamente é ligar esse botão aqui. Além disso, alguns jogos serão necessários você indicar a pasta de instalação e outros é só ativar a opção. Por exemplo, no Horizon Forbidden West ativei o mod, selecionei o modo de ativação e alguns jogos terão somente o modo padrão e outros esse DS Mode, que serve para você simular o comportamento do DualSense usando o Apex 3 ou 4. Com esse modo ativado, até no Steam, o Apex 4 vai ser reconhecido como se fosse um controle de PlayStation 5, mudando inclusive o layout dos botões. Não tem muita diferença até onde eu pude testar do modo padrão para o modo DS Mode, né? Então cabe a você testar aí para ver qual ficou com a sensação melhor de uso dos gatilhos. Caso deseje, dá para desinstalar os mods, só clicar nessa opção abaixo que está um pouco confuso devido à tradução sobreposta. Do lado esquerdo temos a informação sobre o recurso que serão ativados ao usar os gatilhos. Infelizmente são todos em chinês, mas você consegue usar aí o Google Tradutor para ver, né, o que esses gatilhos conseguem ativar durante o jogo. E como eu havia dito anteriormente, se o jogo não tiver suporte nessa lista, você pode usar as configurações genéricas dos gatilhos na tela de configuração. Vale lembrar que os gatilhos com feedback de força só terão suporte no jogo com um mod ativado e também com um software aberto. Eu não testei aqui em jogos, digamos, os 7 mares, mas pelo menos todos os jogos da Steam que está presente aqui nessa lista tem suporte, é só você ativar. Provavelmente também os jogos aí piratas, né, tem o suporte aí com esses mods ativados. Ainda acho pouco a quantidade de jogos com suporte a esses gatilhos do Apex 4, espero que eles não deixem de adicionar mais títulos para ficar de igualdade aí com os jogos que possuem suporte com o DualSense, por exemplo, né, algo que eles meio que abandonaram quando lançaram o Apex 3, tinha meia dúzia de jogos e só um bom tempo depois que eles vieram adicionar algumas atualizações, mas pelo menos de lançamento do Apex 4 já temos uma lista considerável com jogos
que tenham suporte ao feedback de força. Além das configurações para os gatilhos, podemos encontrar aqui os 4 perfis com algumas configurações padrões. Você pode renomear, importar ou exportá-los. Podemos configurar os 4 botões da parte traseira, selecionando outro botão aí de padrão, até mesmo ativando a intensidade de turbo e frequência de acionamento, além de ser possível gravar e salvar macros para qualquer botão do controle, não só para os 4 traseiros. A sequência pode ser gravada com até 64 comandos, e você pode também colocar outra função aí para acionar um dos botões do mouse, inclusive qualquer botão desse controle suporta o remapeamento para os botões aí do seu teclado, caso você queira utilizar. Então dá para colocar qualquer tecla aí do seu teclado para ativar comandos dentro do jogo. E no guia dos analógicos podemos aumentar a zona morta e a curva de sensibilidade, além de ativá-los para serem usados também em remapeamento do teclado. O sensor de movimento também pode ser configurado para usar em qualquer jogo de FPS ou corrida, e até mesmo como um controle aí da seta do mouse aí do seu PC. E no software podemos personalizar ainda mais os gatilhos, alterando a força, vibração e resistência para qualquer perfil, e por fim podemos alterar a cor e intensidade do modo das LEDs do controle, inclusive até mesmo desligá-las caso você queira aumentar um pouco a autonomia da bateria. Nesse software podemos também ativar as teclas de atalho para alternar rapidamente entre cada perfil e o tempo para o controle entrar em hibernação, além de procurar por atualizações de firmware caso estejam disponíveis. O modo switch é basicamente a mesma coisa que está disponível nas configurações para PC, só que você inverte ali um pouco o padrão dos botões, né, para se adequar ao padrão da Nintendo. Basicamente você faz tudo através desse aplicativo, quase sem necessidade de atalhos. É o software de configuração mais completo entre os gamepads chineses disponíveis. O Apex 4 possui 1000 Hz de polling rate em sua conexão sem fio com dongle USB 2.4G e também através da conexão a cabo com latência média de 1 milissegundo usando o modo X Input. No modo Direct Input a taxa de resposta caiu para 500 Hz e a latência ficou em média 2 milissegundos. Na conexão Bluetooth no PC, o polling rate foi de apenas 125 Hz e a latência média de 7 milissegundos. E através da conexão Bluetooth para o Nintendo Switch, temos aqui incríveis 500 Hz e 2 milissegundos de latência, o que torna uma excelente alternativa de controle para usar aí no Nintendo Switch também. O resultado já fala por si só, é um controle com delay mínimo e altas taxas de resposta sem fio. Se você procura 1000 Hz em conexão via dongle, temos poucas opções. Além do Apex 4, temos no King Kong 3 Max e Pro, além do novo VD4 Pro. Até onde eu sei, são os únicos que entregam essa alta taxa de polling rate via conexão 2.4G. E de acordo com a FlyDigi, o Apex 4 possui uma bateria de lítio de 1500 mAh, oferece uma duração de bateria decente para a maioria das sessões de jogo, deve durar em média entre 20, 30 até mesmo 35 horas com a tela e RGB ligado. Eu deixei uns 2 dias ligados apenas no modo hibernação e a bateria deve ter descarregado uns 20%. E em média 15 horas de jogo de testes aqui no modo de conexão sem fio, a bateria não descarregou nem metade. Ela só vai descarregar rápido quando usar os LEDs ativados e principalmente com os gatilhos de força em algum tipo de perfil. É uma bateria bem superior ao VD3 Pro, por exemplo, mesmo tendo aí a mesma capacidade do Apex 3, acho que ela está com autonomia um pouco mais otimizada. Eu não poderia ficar mais feliz em estar errado, achei que o Apex 4 seria apenas uma skin do Apex 3 e me enganei. Depois de ficar alguns dias com esse controle, posso afirmar que o FlyDigi Apex 4 é o auge dos controles alternativos chineses, sem dúvidas a melhor opção de controle para jogar no PC, Nintendo Switch e até mesmo mobile. É óbvio que o preço afasta muita gente e olhando outros controles dentro dessa faixa de preço, o Apex 4 é sem dúvidas a melhor opção. Existem controles mais baratos com uma qualidade também excelente, mas o Apex 4 tem algo que eles não possuem, a qualidade de FlyDigi e recursos de hardware que elevam a experiência de gameplay em qualquer jogo. É uma boa opção que faltava para os jogadores competitivos. Se você tem aí seu Apex 4, comenta como está sendo sua experiência. Se restou alguma dúvida, deixa aí também o seu comentário. Todos os links estão aí na descrição, inclusive do nosso grupo de ofertas. Sempre que aparece algum gamepad com desconto, inclusive o Apex 4, estou compartilhando as ofertas por lá. Só acessar através do link da descrição ou escanear o QR Code na tela. E se gostou da review, deixa o like. Nos vemos no próximo. Forte abraço, valeu, falou!